Oi, pessoal, eu sou a professora Marina e hoje nós iremos falar sobre o uso da vírgula. Como você já deve saber, a vírgula ela não é utilizada somente para indicar uma respiração, não é isso? Um uso muito comum da vírgula, que é o mais fácil de todos para a gente identificar, é quando a gente quer fazer alguma listinha, né? A esse uso a gente chama de mesmas palavras de uma mesma função sintática. Então, vamos supor, se eu falar Maria, João, Pedro, Antônio e Marta foram brincar. Eu vou separar estes nomes com vírgulas, porque todos estes fazem parte do sujeito da oração. Ou então, quando eu falo, fui à feira e comprei mamão, limão, cebola, enfim, eu vou separar os itens para que eles fiquem encadeados. Isso porque todos eles são objetos do verbo comprar, tá? Então, sempre quando a gente for fazer alguma espécie de listamento, né, a gente utiliza a vírgula para separar. Porém, quando nós temos outros elementos, né, quando é que a gente utiliza então a vírgula? É isso que nós vamos ver hoje. Bem, eu trouxe 6 usos da vírgula que irão ajudar vocês a identificá-lo facilmente. Vai ser fácil para a gente compreender, né? Quando a gente vê a vírgula, entender o porquê que ela está lá e também no momento da escrita a gente entender que ela precisa ser colocada, tá bem? O primeiro uso da vírgula é para isolar o aposto. E o que seria esse aposto? O aposto é uma descrição de seu antecedente. É importantíssimo salientar que aposto não possui verbo, tá bem? O aposto, ele não possui verbo. O aposto, ele vem entre vírgulas, porque é uma informação acessória da minha oração. O que seria uma informação, então, acessória? É uma informação que, naquele momento, ela está ali para auxiliar a descrever ainda mais, né? Porém, ela não precisa... Ela não é essencial como o sujeito e o predicado para que eu tenha sentido, tá bem? Para que eu tenha sentido completo. Então, trouxe um exemplo aqui. Eu vi Lucas, meu amigo, no parque. Então, quando eu tenho aqui, eu vi Lucas, meu amigo, no parque, eu tenho a informação meu amigo entre duas vírgulas. Por quê? Porque eu estou apenas especificando quem é esse Lucas, né? Significa, então, que o meu interlocutor pode conhecer mais de um Lucas, um que é meu amigo e outro que é só meu conhecido. Quando eu especifico, eu vi Lucas, meu amigo, no parque, o meu interlocutor sabe a qual Lucas eu estou me referindo. Essa informação, quando escrita, deve vir entre vírgulas, porque é apenas uma informação acessória sobre Lucas, ou seja, o elemento ali antecedente, né? Além desse uso, o segundo uso da vírgula, então, vai ser isolar o vocativo. E o que é o vocativo? É quando eu coloco na minha frase o nome da pessoa, ou do grupo, ou do ser a quem eu estou me referindo. Então, vamos lá. Se eu falo, turma, abram um livro na página 10. Eu estou falando com a turma. Eu coloquei o nome turma no meu texto. Então, como esse turma é um chamamento, a gente chama isso de vocativo. É para chamar a atenção daquele com quem eu estou falando, né? Se alguém fala, Marina, não entendi. Primeiro você chama com quem você está falando para você chamar a atenção dela, para ela já prestar atenção no que você vai falar. E aí, em seguida, você dá a informação. Então, o vocativo ele também deve vir isolado por vírgulas, tá certo? O que acontece se eu não coloco a vírgula no vocativo? Ele pode ser confundido com o sujeito. E o que acontece? Ao invés dele parecer um chamamento, que eu estou falando com ele, né, com o ser que está ali identificado no vocativo, vai dar a entender que eu estou falando sobre ele, que ele está na terceira pessoa, tá bem? Então, por isso que é importante colocar a vírgula após o vocativo. Coloquei aqui um exemplo. Maria, seu celular está tocando. Significa que eu estou falando com Maria, tá bem? Terceiro uso da vírgula, deslocar a adjunta adverbial. Gente, esse aí é um dos usos que mais cai em prova do IFRN, tá? E o que é, então, deslocar a adjunta adverbial?
primeiramente eu tenho que saber o que danado é um adjunto adverbial, não é isso? O adjunto adverbial é uma informação que vai nos passar uma ideia de modo, tempo, espaço, deixa eu ver, qualquer circunstância do verbo. Uma dica de Marina para vocês, pesquisem lá, advérbios, circunstâncias, e aí vai aparecer uma listinha de modo, tempo, espaço, enfim. E aí você começa a ler um pouco para compreender mais quais são as possibilidades de advérbio ou de locuções adverbiais. Sempre que eu tiver uma dessas informações se referindo ao verbo, ali é um adjunto adverbial. Significa que o lugar dela é a última posição numa oração, tá bem? Ou seja, vou dar um exemplo. Fiz todas as minhas atividades hoje. Hoje é uma informação de tempo, não é isso? Se eu pego essa informação hoje e eu quero evidenciá-la, eu jogo ela lá para o começo da minha frase. Ou seja, eu coloco hoje fiz todas as minhas atividades. Para eu poder fazer isso, tá? Eu preciso colocar uma vírgula. Importante ressaltar, a vírgula após o hoje, ela não é obrigatória, tá? Mas como a gente está estudando aqui o uso da vírgula, né? Então, vamos utilizar sempre que for possível, tá bem? Então, após o hoje, eu sei que o ideal é colocar a vírgula porque eu estou deslocando o adjunto adverbial. Então, eu posso colocar a vírgula após o hoje. Então, coloco. Marina, então quando é que é obrigatório colocar a vírgula em deslocamento? Quando há uma palavra muito grande, para ela não se perder, ou quando a minha locução adverbial ela é extensa. Por exemplo, na manhã de ontem. Veja que é uma informação grande. Quando eu trago essa informação para o início da minha frase, ela passa a ser obrigatória. Mas atenção, como eu já falei, é importantíssimo quando a gente está estudando o uso da vírgula, utilizar sempre que possível. Então, grande ou pequeno, houve deslocamento de adjunto adverbial, utilize a vírgula, tá bom? Bem, trouxe 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo, uma coisa importante, né? O que é considerado deslocamento, então? Eu considero deslocamento quando essa informação da circunstância, ela vem antes do verbo ou entre o verbo e o complemento desse verbo, tá? Vou dar um exemplo, esses 2 exemplos e vou citar um outro ainda. O primeiro exemplo é, durante a noite fiz uma oração. Veja que aqui o verbo é fiz, não é isso? E eu trouxe a informação de tempo durante a noite antes do verbo. Aí aqui, como eu trouxe antes do verbo, significa que isso aqui tem um deslocamento, né? Que esta informação aqui foi deslocada. Marina, se fosse na colocação original dela, digamos assim, onde é que ela ficaria? Fiz uma oração durante a noite. O lugar da adjunto adverbial é o último da oração. Próximo exemplo. Todos nesta casa dormem cedo. Veja que o meu sujeito, ele agora veio iniciando a minha frase, né? Mas eu tenho aqui o adjunto antes do verbo. Ainda assim é deslocamento. Se é deslocamento, é isolado entre vírgulas. Tá? Porque eu trouxe esse exemplo também. Porque se ele vem após o sujeito, tem vírgula antes e tem vírgula depois. Se a minha informação é a primeira da frase, se a minha circunstância é o primeiro elemento da frase, como aqui no primeiro exemplo, eu não posso iniciar uma frase com vírgula, né, minha gente? Não faz o menor sentido, tá? Essa mesma regra serve lá para o aposto e lá para o vocativo, tá bom? Bem, um terceiro exemplo que eu falei para vocês é: eu entreguei pela manhã minhas atividades. Veja, pela manhã veio antes da informação minhas atividades, que é complemento de entreguei. Então, como veio ali entre o verbo e o complemento do verbo, também precisa vir isolado entre vírgulas, tá bom? Então, essa aí é a regrinha do deslocamento do adjunto adverbial. Quarta regra,
E aí eu já coloquei bem claro lá em cima que é exceções, porque eu vou precisar fazer um vídeo só para falar das exceções. Separar orações coordenadas, tá? Oração coordenada são aquelas orações que são independentes. Sempre que eu tiver orações independentes, salva as exceções, que vai ter um vídeo só para falar disso. Eu vou ter, então, vírgula separando elas, tá? Encontrei um bilhete na cadeira, mas não abri. São informações independentes. Encontrei um bilhete, não abri o bilhete. Então, separa as duas informações com uma vírgula, beleza? Quinto uso da vírgula, introduzir orações explicativas. Lembra que eu falei para vocês que o aposto, ele não tem verbo? Importante ressaltar isso sempre, tá? Mas se eu colocar um verbo no aposto, ele deixa de ser aposto e passa a ser uma oração. Mas vai ter que isolar com vírgula do mesmo jeito. O que muda é o nome do motivo pelo qual você utilizou a vírgula, tá? Por isso que eu deixei bem claro que aposto não tem verbo. Se aparecer um verbo nessa explicação, nessa descrição, eu preciso colocar entre vírgulas, desde que seja explicação e não restrição. Lá no Instagram do Agora em Português tem um vídeo diferenciando quando é explicativo e quando é restritiva, tá bem? Mas vamos lá. As flores que estão no jardim são lindas. Veja que eu estou explicando que flores são essas, não é isso? As flores às quais eu estou me referindo. Então, que estão no jardim. São lindas. Então, como eu estou descrevendo, explicando, eu coloco essa informação entre vírgulas. Por fim, o último uso da vírgula que eu trouxe para vocês foi para isolar os termos explicativos. Isto é, por exemplo, ou seja, esses são exemplos de termos explicativos. Trouxe um exemplo para vocês. Gosto de ler, por exemplo, Machado de Assis, José Mauro Vasconcelos, perdão, tá? Aí pela vírgula. Então, esses são os 6 principais usos da vírgula. Fiquem atentos para o próximo vídeo que eu vou falar sobre as exceções lá das orações coordenadas. Deixe o gostei, compartilhe e até o próximo vídeo.